Eu me chamo Fabiano e naquele dia eu estava começando meu primeiro turno noturno no supermercado 24 horas. Sinceramente, eu não estava exatamente animado. Tinha aceitado o trabalho por necessidade. Desde que saí da casa dos meus pais para morar em São José dos Campos, as contas estavam apertadas e qualquer dinheiro a mais era bem-vindo. O turno da madrugada parecia uma boa escolha. Poucas pessoas, silêncio e a chance de estudar nos intervalos. O lugar não era grande, mas achava as prateleiras altas e corredores largos. De noite, sem o barulho das conversas e o fluxo de clientes, o supermercado parecia outro mundo, quase assombrado pelo silêncio. As luzes fluorescentes zumbiam e o som ecoava pelos corredores. Eu estava tentando me acostumar com aquele ambiente, mas a sensação de estar completamente sozinho era incômoda. Nas primeiras horas, as coisas estavam normais. Eu fazia minhas tarefas de rotina, organizava as prateleiras e repunha produtos no estoque. Não tinha muito o que fazer além disso, já que o movimento era quase inexistente. Poucas pessoas entravam e saíam e a noite estava calma. Tudo parecia tranquilo, até por volta das 3 da manhã. Foi nesse horário que notei um homem entrando no supermercado. Ele usava uma blusa de capuz preta, com o capuz cobrindo boa parte de seu rosto. Ele caminhava devagar, com passos leves, como se estivesse apenas dando uma olhada nos produtos. Nada demais. Eu continuei trabalhando, mas depois de um tempo me dei conta de que não conseguia mais vê-lo em nenhum corredor. Talvez eu tivesse perdido ele de vista, mas o supermercado não era tão grande assim. Achei aquilo estranho, mas segui com as minhas tarefas. Talvez o cara estivesse em algum canto do mercado e eu simplesmente não o vi sair. Mais ou menos uma hora depois, lá pelas 4 da manhã, eu estava no corredor dos frios quando o vi de novo. O mesmo homem, com a blusa de capuz, entrando pela porta da frente. Ele passou por mim, sem sequer me notar. Eu o observei por alguns segundos, esperando que ele fizesse alguma coisa, mas ele só andava pelo mercado, pegando alguns produtos. Dessa vez, fiquei de olho nele, curioso e um pouco desconfiado. Foi então que aconteceu de novo. Ele sumiu. Um segundo ele estava lá, e no seguinte, nada. Corri para o corredor onde ele estava, mas não havia sinal dele. Nenhum som, nenhum movimento. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. O ambiente começou a me deixar tenso. O supermercado, que já era quieto por natureza, agora parecia mais sinistro. Eu continuei trabalhando, tentando ignorar o desconforto crescente, mas algo me dizia que tinha algo muito errado. Enquanto eu organizava alguns pacotes em uma prateleira, ouvi passos atrás de mim. Sabe quando você sente que alguém está bem perto de você? Foi exatamente isso. Me virei rápido, mas não havia ninguém. O corredor estava completamente vazio. Meu coração começou a acelerar. O som dos meus próprios passos agora me parecia mais alto, e a cada novo barulho eu me virava, esperando encontrar algo. Mas sempre que olhava, não via nada. Quando estava dobrando outro corredor, minha respiração ficou presa no peito. Dei de cara com ele. O homem de capuz estava ali, parado na minha frente, olhando diretamente para mim. Tentei focar no rosto dele, mas não conseguia ver nada. Era apenas uma sombra. Uma escuridão estranha cobria o que deveria ser o rosto dele. Com a voz trêmula, perguntei: "Você precisa de ajuda?" O homem não respondeu. Ele apenas se virou, com calma, e começou a andar para longe, desaparecendo mais uma vez no meio dos corredores. Depois de tudo o que aconteceu, eu não conseguia mais me concentrar no trabalho. Aquela imagem do homem com o capuz e a escuridão no lugar do rosto não saía da minha cabeça. A sensação de que havia algo muito errado naquele supermercado era inegável. Decidi que precisava contar para alguém, e a primeira pessoa que veio à mente foi o segurança do turno noturno, o Roberto. Ele estava lá há mais tempo, já tinha visto de tudo, ou pelo menos era o que ele sempre dizia. Quando cheguei até ele, expliquei o que tinha visto. O homem entrando, sumindo nos corredores, aparecendo de novo, e depois aquele encontro assustador onde não consegui ver o rosto dele.
Contei tudo com detalhes, esperando que Roberto levasse a sério. Mas para minha surpresa, ele apenas deu risada. Ele me disse que era normal ficar assustado nas primeiras madrugadas. O silêncio do supermercado, as luzes piscando de vez em quando, a sensação de estar sozinho. Tudo isso podia mexer com a cabeça de quem estava começando. Segundo ele, outros funcionários já tinham passado por isso, ouvindo passos, vendo sombras ou até achando que alguém estava por perto quando não havia ninguém. Mesmo assim, insisti para que ele olhasse as câmeras comigo. Eu sabia o que tinha visto, e aquilo não era apenas cansaço ou a imaginação me pregando peças. Depois de muita insistência, ele finalmente concordou em dar uma olhada, embora não estivesse levando a sério. Disse que, com certeza, não haveria nada de estranho nas gravações e que eu estava exagerando. Fomos até a sala de monitoramento. Roberto puxou as gravações das câmeras e eu fiquei ao lado dele, nervoso, esperando que a verdade aparecesse na tela. As imagens começaram a rodar e assistimos ao momento em que, supostamente, o homem de capuz entrou pela porta. Mas, para minha surpresa e frustração, ele não aparecia. As câmeras mostravam o supermercado completamente vazio, sem nenhum sinal de movimento. Roberto me olhou de canto de olho com aquele sorriso de quem já esperava por isso. Ele estava convencido de que eu estava apenas cansado, talvez até impressionado pelo primeiro turno noturno. Eu, no entanto, sabia que aquilo não fazia sentido. Decidi avançar a gravação até o momento em que fiquei cara a cara com o homem. Quando chegamos nesse ponto, a câmera mostrava exatamente o que aconteceu. Eu parado no corredor, olhando fixamente para a frente. Mas assim como antes, o homem não aparecia. Eu estava sozinho na gravação. Não havia sombra, não havia escuridão. Apenas eu parado ali, encarando o vazio. Roberto apenas me disse para relaxar que eu estava vendo coisas por causa do cansaço. Ele recomendou que eu fosse para casa, descansasse e que tudo ficaria mais claro depois de uma boa noite de sono. Mas para mim, não era tão simples. Enquanto eu caminhava para fora do supermercado naquela manhã, com o sol começando a aparecer no horizonte, eu só conseguia pensar no que tinha acabado de presenciar. O homem de capuz, que eu sabia que tinha visto, não estava nas gravações. Era como se ele nunca tivesse existido. Mesmo depois daquela primeira noite, eu continuei trabalhando no supermercado. Confesso que nos dias seguintes, toda vez que meu turno começava, eu olhava em volta, esperando ver o homem de capuz entrar de novo. Mas ele nunca mais apareceu. Com o tempo, comecei a me perguntar se talvez, só talvez, o Roberto estivesse certo. Talvez aquilo tivesse sido só o cansaço do meu primeiro turno noturno, combinado com o ambiente silencioso e a tensão de estar sozinho. Ainda assim, algo no fundo de mim dizia que o que aconteceu naquela noite não era normal. Apesar de nunca mais ter visto aquele homem, comecei a perceber outras coisas estranhas. De vez em quando, eu ouvia barulhos nos corredores vazios. Não eram passos claros, mas pequenos ruídos, como se alguém estivesse movendo alguma coisa ou mexendo em embalagens. Quando eu ia verificar, não havia ninguém. No começo, isso me deixava nervoso. Cada som parecia ser uma possível aparição do homem de capuz. Mas com o tempo, acabei me acostumando. Era como se o supermercado à noite tivesse vida própria, como se estivesse sempre se movendo em silêncio, de um jeito que só quem trabalha de madrugada consegue perceber. Os ruídos se tornaram parte da minha rotina. Às vezes, o barulho vinha de um corredor que eu tinha acabado de organizar, ou de uma prateleira onde eu não tinha mexido. Mas como nunca vi mais nada além disso, aprendi a ignorar. Continuei trabalhando naquele supermercado por mais uns 3 anos, até conseguir achar um estágio para minha área. Espero que nunca mais precise trabalhar durante as madrugadas. Olha, eu sei que parece estranho falar disso hoje, mas há alguns anos atrás eu trabalhei como telefonista. Aquela função que mal existe mais.
Já era um trabalho ultrapassado na época, e eu só consegui essa vaga porque a empresa em que fui parar ainda insistia em manter as coisas antigas. Tudo lá parecia ter parado no tempo. O sistema, os equipamentos e até o ambiente. Eu tinha acabado de sair da faculdade, desesperada por um emprego, e aquela vaga apareceu como uma solução rápida. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas, com contas acumulando, aceitei. O escritório era um prédio antigo no centro de São Paulo. Desses que têm escadas de mármore desgastadas e elevadores que rangem ao subir. A sala de telefonia ficava num canto isolado, quase esquecida, e o telefone em si era um aparelho antigo, com fios emaranhados e botões desgastados. No meu primeiro dia, o movimento foi tranquilo. A maior parte das ligações eram de clientes e fornecedores, coisa básica. Mas no meio da tarde, recebi uma ligação estranha. O número era desconhecido, e quando atendi, só ouvi sussurros abafados. Perguntei várias vezes quem estava falando, mas ninguém respondia. Só o som distante de uma respiração e aqueles sussurros que não faziam sentido. Na hora, pensei que fosse algum trote. Primeiro dia, pessoa nova na empresa, quem sabe alguém queria brincar comigo. Desliguei e segui com o trabalho, mas aquele incômodo ficou. Aquele som esquisito, quase perturbador, parecia ter grudado na minha cabeça. No final do expediente, as ligações estranhas continuaram. Toda vez que o número desconhecido aparecia, eu ouvia os mesmos sussurros, a mesma sensação estranha de que algo estava fora do lugar. Aquilo começou a mexer comigo, e eu não sabia se estava ficando paranoica ou se havia algo realmente bizarro acontecendo. Decidi comentar com uma colega da recepção, que me olhou de um jeito estranho antes de dizer: "Isso acontece com todo mundo que trabalha naquela sala de telefonia." A frase me deixou com um arrepio na espinha, mas tentei não dar muita importância. Primeiro dia, mente cansada, devia ser só coincidência, ou talvez alguma história inventada pelos funcionários antigos. Mas o desconforto estava lá, e eu não sabia explicar o porquê. Depois que ouvi a história na recepção, o clima do lugar mudou completamente para mim. Eu, que sempre fui cética, não conseguia parar de pensar naquelas ligações e nos sussurros estranhos. Tentei me distrair com o trabalho, atender às chamadas normais, organizar os papéis, mas no fundo eu estava esperando o telefone tocar de novo. E claro, ele tocou. Era sempre o mesmo padrão. O número desconhecido aparecia na tela, e quando eu atendia, só ouvia aqueles sussurros. O som era quase inaudível, como se a pessoa do outro lado estivesse muito distante ou tentando não ser ouvida. Perguntei algumas vezes quem estava falando, mas a resposta era sempre a mesma. Nada além de um som abafado e perturbador. Foi então que resolvi perguntar a mais colegas sobre essas ligações. Queria entender se era algo comum, talvez algum problema com o sistema, mas a resposta que obtive me deixou ainda mais inquieta. Um dos funcionários mais antigos, com um olhar meio desconfiado, me contou que uma antiga funcionária havia tirado a própria vida naquela mesma sala de telefonia. "Ela trabalhava aqui faz alguns anos", ele disse. "Era uma telefonista antiga, ficou nessa função por muito tempo. Um dia, depois do expediente, a encontraram na sala, sozinha. Ela se enforcou logo após uma ligação estranha. Desde então, todo mundo que trabalha aqui comenta sobre essas chamadas esquisitas. Algumas pessoas até pediram transferência depois de passarem um tempo nessa sala. Aquilo me gelou até os ossos. Eu não sabia se o cara estava tentando me assustar ou se havia um fundo de verdade na história. O fato é que depois de ouvir aquilo, a cada novo toque do telefone, meu coração acelerava. Ainda assim, tentei racionalizar. Talvez fosse só uma lenda que o pessoal da empresa mantinha viva para assustar os novatos. Sabe como é? História de fantasma sempre rola em lugares antigos. Mas os sussurros, esses eram reais demais para eu simplesmente ignorar. Mais tarde, já quase no final do expediente, a sala estava vazia e o silêncio era total. De repente, o telefone tocou de novo. Eu sabia que era o mesmo número.
e já não tinha mais forças para ignorar o que estava acontecendo. Atendi. Dessa vez, porém, os sussurros não eram apenas sons aleatórios. A voz do outro lado sussurrou meu nome. Meu corpo travou. A voz disse mais algumas coisas, detalhes da minha vida que ninguém na empresa poderia saber, informações pessoais que me deixaram em pânico. Eu desliguei o telefone na hora, com as mãos tremendo. Aquilo não era mais só uma brincadeira. Havia algo muito errado ali, e pela primeira vez comecei a acreditar que talvez essa história fosse mais real do que eu estava disposta a admitir. Depois daquela última ligação, minhas mãos não paravam de tremer. O escritório parecia ter ficado ainda mais frio, e a sensação de estar sendo observada era sufocante. O relógio marcava que faltavam apenas alguns minutos para eu terminar meu turno, mas o tempo parecia se arrastar. O som dos sussurros ainda ecoava na minha cabeça, junto com as palavras que aquela voz disse sobre mim. Eu tentava me convencer de que era apenas um trote, mas alguma coisa no fundo me dizia que aquilo não era normal. Levantei da cadeira para organizar minhas coisas e, enquanto juntava alguns papéis, ouvi um som. No começo, pensei que fosse algum colega voltando para pegar algo. Mas, ao virar a cabeça, vi que a porta da sala ainda estava fechada. Não havia ninguém ali. O som, no entanto, continuava. Eram passos leves, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse caminhando por ali, mas sem querer ser notado. Meu coração começou a disparar. Os passos se aproximavam e eu sentia o peso de cada um deles se intensificando. A sensação de estar sendo observada voltou com força total. O ar ao meu redor parecia mais pesado, quase difícil de respirar. Foi então que a luz da sala piscou. Apagou por um segundo e depois voltou, mas com uma intensidade estranha, como se estivesse mais fraca. Meu corpo todo ficou tenso e um arrepio percorreu minha espinha. Quando olhei para a mesa de telefonia, o telefone estava lá, parado como sempre. Até que tocou novamente. O toque foi alto, estridente, e o número desconhecido apareceu na tela. Eu sabia que não deveria atender. Sabia que algo terrível aconteceria se eu pegasse o telefone. Mas por algum motivo que até hoje não consigo explicar, minha mão se moveu sozinha, como se fosse atraída. Eu peguei o telefone e coloquei no ouvido. Dessa vez, os sussurros estavam mais claros, mais próximos, e no meio deles uma voz feminina, gélida e desesperada, sussurrou: "Eu estou aqui, não me deixe sozinha." Senti meu corpo congelar. A voz parecia tão real, tão perto. A cada palavra que ela dizia, o ambiente ficava mais sufocante. Era como se aquela presença estivesse ao meu lado, como se ela estivesse na sala, ao meu lado, implorando por ajuda. Desliguei o telefone com força, quase jogando o aparelho no chão. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. Juntei minhas coisas e fui em direção à porta, mas antes de sair, ouvi um último som. Um leve arranhar vindo da porta, como se alguém estivesse tentando passar as unhas por ela, do outro lado. Foi a última coisa que ouvi antes de abrir a porta e correr para fora. Saí do prédio sem olhar para trás, ofegante, com o coração batendo a 1000. Naquela noite não consegui dormir. Até hoje, não sei exatamente o que aconteceu naquela sala de telefonia, mas uma coisa é certa, nunca mais voltei para aquele lugar. Na manhã seguinte, ainda com o coração ainda acelerado. O medo da noite anterior ainda me acompanhava, e só de pensar em voltar para aquele lugar, uma sensação de pânico tomava conta de mim. Eu precisava daquele emprego, disso eu sabia. As contas estavam se acumulando e encontrar trabalho não era fácil, mas o que eu vivenciei naquela sala de telefonia, isso eu não conseguia tirar da cabeça. Passei o dia inteiro pensando no que fazer. Parte de mim tentava racionalizar, dizendo que aquilo tudo tinha sido fruto da exaustão do primeiro dia de trabalho, que talvez eu estivesse me assustando por causa das histórias dos colegas. Mas outra parte, a que me deixou gelada de medo, sabia que não era tão simples. Aqueles sussurros, os passos, a sensação de estar sendo observada, isso era real demais. Conversei com minha mãe
que sempre foi muito prática e sabia o quanto eu precisava desse emprego. Ela tentou me convencer a voltar. Disse que era só o primeiro dia, que talvez eu estivesse exagerando, mas eu sabia que não poderia. Não depois de tudo o que aconteceu. No fundo, eu tinha certeza de que, se voltasse para aquela sala, algo pior iria acontecer. Tomei minha decisão naquela mesma tarde. Peguei o telefone, liguei para a empresa e pedi demissão. Não conseguia explicar o motivo de verdade, então inventei uma desculpa qualquer sobre ter recebido outra oportunidade e que, infelizmente, não poderia continuar. Do outro lado da linha, o chefe parecia entender, mas me disse algo que fez o arrepio voltar. Você é a terceira pessoa a pedir demissão logo no primeiro dia, sabia? Desliguei o telefone com a sensação de alívio, misturada ao medo. Eu sabia que tinha feito a escolha certa, mas ao mesmo tempo, algo me dizia que aquele lugar, aquela sala de telefonia, nunca me deixaria completamente. Até hoje, quando penso no que aconteceu, o som dos sussurros ainda ecoa na minha cabeça. E por mais que tenha tentado seguir em frente, não consigo esquecer as últimas palavras que ouvi naquela ligação. Eu estou aqui. Não me deixe sozinha. A verdade é que nunca saberei o que realmente aconteceu naquela sala. Mas uma coisa eu sei. Eu nunca mais voltaria lá. Nem que fosse o último emprego da minha vida. Meu nome é Camila. E na época em que essa história aconteceu, eu tinha 19 anos. Faz mais de 10 anos, mas lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Eu sempre gostei de crianças, então, desde adolescente, costumava fazer bicos de babá. Não era só pelo dinheiro, claro, que me ajudava muito, mas porque eu realmente gostava de passar tempo com os pequenos. Brincar, contar histórias, cuidar, era algo que me fazia bem. Foi por isso que, quando minha mãe me indicou para cuidar da filha de uma colega de trabalho, aceitei na hora. Eu tinha acabado de terminar o colégio e ainda não sabia muito bem o que fazer da vida. Era uma fase de transição e pegar esses bicos me ajudava a ter uma renda enquanto eu decidia o próximo passo. Minha mãe trabalhava há anos com a mãe de Mariana, a menina que eu iria cuidar naquela noite. Mariana tinha 6 anos e a mãe dela me avisou que a filha era muito quieta, mas se comportava bem e não dava trabalho. Quando cheguei na casa deles, logo percebi que era uma família de classe média alta. A casa era grande, num bairro bem silencioso. Sabe aqueles lugares onde à noite você só ouve o barulho dos grilos? Pois é, era assim. Os pais de Mariana iam sair para um jantar e precisavam de alguém para ficar com a filha até voltarem. Assim que cheguei, a mãe me explicou a rotina da menina. Jantar às 8, 1 hora de TV e depois cama. Parecia ser bem tranquilo. Mariana estava sentada no sofá, assistindo TV quando eu cheguei e mal levantou os olhos para mim. Tentei puxar conversa. Perguntei do que ela gostava, se queria brincar, mas ela só balançou a cabeça negativamente, sem tirar os olhos da tela. Eu já tinha lidado com crianças mais tímidas, então não forcei. Fiquei no meu canto, sentada no sofá, enquanto a menina assistia à TV. Até então, o trabalho estava sendo mais fácil do que eu esperava. Mas claro, as coisas estavam prestes a mudar. Por volta das 9 da noite, o telefone da casa tocou. O som foi tão alto que me fez pular do sofá. Mariana, por outro lado, nem se mexeu. Continuou assistindo à TV como se nada estivesse acontecendo. Achei aquilo estranho, mas me levantei para atender. Peguei o telefone de fio, coloquei no ouvido e uma voz masculina, grossa e arrastada, falou diretamente: "Cuide bem dela." Fiquei congelada por alguns segundos. A voz era muito séria, quase ameaçadora. Perguntei quem estava falando, mas a linha caiu logo depois. Voltei para a sala, ainda meio atordoada, tentando agir naturalmente. Mariana continuava lá, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Tentei ignorar, mas aquela frase não saía da minha cabeça. Cuide bem dela. Não parecia uma simples brincadeira. Mesmo com o telefone ainda martelando na minha cabeça, tentei seguir em frente e focar no trabalho.
Afinal, podia ter sido só uma coincidência, talvez até um trote. Resolvi não dar muita importância. Mariana continuava lá, sentada no sofá, assistindo à TV como se nada tivesse acontecido. Por mais que algo no ar me incomodasse, tentei me manter calma. Era só uma noite de trabalho, eu repetia para mim mesma. Levantei e fui até a cozinha para pegar o lanche que a mãe dela tinha deixado pronto. Quando voltei para a sala com a bandeja, Mariana ainda estava imóvel, como se não tivesse se mexido desde a hora em que eu cheguei. Coloquei o prato na frente dela e perguntei, meio sem jeito, se ela estava com fome. Ela balançou a cabeça, olhando fixamente para a TV, mas sem realmente parecer prestar atenção no que eu estava falando. Sentei no sofá ao lado dela, tentando quebrar o clima estranho. Foi aí que aconteceu. Sem qualquer aviso, Mariana se virou lentamente para mim. Seus olhos estavam fixos nos meus, mas parecia que ela estava olhando através de mim, como se não estivesse realmente presente. Minha espinha gelou no mesmo instante. E então, do nada, ela disse com a mesma voz grave que eu tinha ouvido no telefone: "Cuide bem dela." Meu corpo inteiro travou. Era a mesma frase, o mesmo tom de voz. "Mariana, o que você disse?" Mas a menina não respondeu. Ela simplesmente voltou a olhar para a TV, como se nada tivesse acontecido. Era como se aquelas palavras não tivessem saído dela. Meu coração parecia que ia sair pela boca, e eu não sabia o que fazer. Tentei me convencer de que era só uma coincidência, que de alguma forma eu estava ficando nervosa à toa. Mas como ela teria dito exatamente a mesma frase, com aquele tom, sendo que nem sabia da ligação? A sala, que antes parecia apenas silenciosa, agora parecia sufocante. Eu mal conseguia respirar direito, e a presença de Mariana, que antes era inofensiva, agora me deixava inquieta. Algo estava errado, muito errado, e eu só queria que os pais dela voltassem logo. Depois daquele episódio estranho, em que Mariana repetiu a frase do telefone, tudo parecia ter voltado ao normal. Ela continuava quieta, vidrada na TV, e eu estava tentando manter a calma, mesmo com aquela sensação incômoda no fundo da mente. O relógio já passava das 10h30 e a menina deveria estar na cama. Mas cada vez que eu tentava conversar com ela, Mariana me ignorava completamente, como se eu nem estivesse ali. "Mariana, vamos dormir?" Perguntei, tentando usar um tom calmo e amigável, sem querer forçar muito. Ela não respondeu, não tirou os olhos da TV e nem se mexeu. Confesso que por alguns segundos me bateu a vontade de insistir, mas algo me impedia de forçar a barra. Não sabia se era o medo do que tinha acontecido antes ou se era só o incômodo de lidar com aquela situação estranha. De qualquer forma, decidi que preferia levar uma bronca dos pais dela do que discutir com a menina. Melhor assim. Me sentei de volta no sofá esperando a hora passar, até que finalmente ouvi o barulho do carro dos pais dela chegando. Quando eles entraram pela porta, Mariana se levantou do sofá e correu até eles, agindo como se nada tivesse acontecido. Parecia uma criança normal outra vez, o que só me deixou ainda mais intrigada. Assim que a mãe dela a viu fora da cama, soltou um suspiro e me lançou um olhar de reprovação, seguido pelo pai dela, que disse com um tom um pouco seco: "Ela já devia estar dormindo." Eu senti o peso daquela pequena bronca, mas me mantive calma. Eles não sabiam o que tinha acontecido e, sinceramente, eu não queria explicar. Dei um sorriso sem graça e disse que ela não queria ir, sem entrar em muitos detalhes. Aquela expressão de desaprovação deles não durou muito. Logo mudaram de assunto, perguntando como tinham sido as horas que passei com a filha deles. E claro, eu só mencionei o básico, que tudo tinha corrido bem, sem mencionar a parte estranha do telefone ou da frase que Mariana repetiu. Não queria causar pânico, nem parecer exagerada. Melhor deixar passar. Antes de ir embora, porém, comentei sobre o telefone ter tocado só para aliviar um pouco minha curiosidade. Perguntei casualmente, como se fosse só uma situação engraçada, se alguém tinha ligado para casa naquela noite.
Foi aí que a mãe dela franziu a testa e me olhou meio confusa. Esse telefone está desligado faz tempo, ela disse, apontando para o aparelho na mesa. A gente desativou a linha já faz dias. Estamos esperando a nova operadora vir instalar. Naquele momento, um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Como assim o telefone estava desligado? Como poderia ter tocado? E aquela voz estranha. Fiquei em silêncio, meio sem saber o que falar. A mãe de Mariana continuou a conversa, mas minha mente estava a mil, tentando encontrar alguma explicação lógica. Ao final da noite, eles me pagaram conforme combinado e eu agradeci. Saí de lá sem tocar mais no assunto. No caminho para casa, enquanto eu caminhava pelas ruas escuras e silenciosas, só conseguia pensar naquele aviso: cuide bem dela. Quem teria feito aquela ligação? E por que Mariana repetiu aquelas palavras com a mesma voz? São perguntas que até hoje eu não consegui responder, mas que continuam me perseguindo.